Encontrar um carioca da gema nascido em São Paulo não é tão comum e mais raro ainda encontrar um paulista que tenha mudado para sempre a identidade da cidade maravilhosa. Nome de rua em Santa Cruz, patrono fundador do curso de cinema da UF, Nelson Pereira dos Santos, nascido em 1928 em São Paulo, olhou para o Rio de Janeiro com um olhar pioneiro na história do cinema nacional. Ao longo de sua filmografia, que se mostra um verdadeiro acervo histórico, a cidade foi capturada em momentos transformativos de sua história. Apresentado não apenas como cenário e plano de fundo de ricas narrativas, na trilogia não oficial Rio 40 Graus, Rio Zona Norte e El Justiceiro, o Rio é um personagem complexo e denso, que esse vídeo ensaio se propõe a estudar para entender um pouco mais do legado de um dos cineastas mais importantes de nosso país. A história de como um jovem paulista encantou o mundo com sua paixão pelo Rio de Janeiro começou na sua infância no Brás, quando adquiriu de seus pais o amor pelo cinema, se apaixonando por filmes do cinema clássico americano como os de John Ford. A veia crítica que se tornou traço marcante do cinema do realizador foi adquirida na escola. Aos 15 anos, ingressou no Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e se aprofundou em leituras que revelavam um Brasil que o cinema da época não expunha, entrando em contato com autores como Jorge Amado e Graciliano Ramos. É preciso lembrar que o cinema nacional não possuía tanto espaço nas salas de exibição quanto as obras vindas do exterior, e os poucos filmes brasileiros que conseguiam espaço na janela tinham um propósito claro. Era de grande importância política para a época estar de acordo com as tendências europeias e norte-americanas de industrialização e urbanização, de modo que a cidade maravilhosa, então capital do Brasil, precisava ser vista com bons olhos. O Rio de Janeiro, exibido em tela, era um Rio de Janeiro mais branco do que poderia ser visto fora do enquadramento das câmeras. Filmes como O que foi o Carnaval de 1920, de Alberto Botelho, eram meticulosamente gravados para mostrar a diversão que o Rio transbordava com o carnaval radiante daqueles que desfilavam em seus caros carros, deixando de lado o carnaval popular de massa, tido como caótico. Com as populares chanchadas que fizeram sucesso até a década de 60, o embelezamento próprio de um projeto higienista teve continuidade, olhando com constância para o Cristo Redentor, para o Pão de Açúcar, mas nunca para as favelas, deixando de expor a difícil realidade de pobreza e trabalho precarizado de grande parcela da população da cidade. A mudança veio em 1956 com Rio 40 Graus, o primeiro longa-metragem de Nelson Pereira dos Santos. Um dos marcos iniciais do cinema novo, o filme e o movimento buscaram encontrar a identidade brasileira na simplicidade do brasileiro e na realidade concreta de sua vivência. Para Nelson, já graduado em Direito pela USP, onde entrou em contato com sociólogos que pensavam a identidade nacional, o segredo estava em colocar o espectador em contato com sua essência. Rio 40 Graus apresenta um dia de domingo na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em que 5 garotos negros deixam o morro de manhã para ganhar dinheiro vendendo amendoim. A narrativa é fragmentada e entrecortada para apresentar diferentes esferas e personagens da cidade. Estão presentes espaços conhecidos, mas que agora são mostrados de uma forma nova, pois Nelson expõe os dramas da população pobre e negra, retratados e aprofundados ao mesmo tempo em que são contrapostos com momentos da burguesia da cidade, vista por meio da presença dos meninos nesses espaços elitizados. Bebendo de fontes neorrealistas, Rio 40 Graus foi filmado majoritariamente em locações, fora de estúdios, contou com um elenco composto por atores não profissionais e moradores do Morro do Cabuçu, e exibindo dessa forma com uma precisão nunca antes vista o cotidiano do Rio. O filme enfrentou problemas de financiamento para ser realizado, pois, como afirmou Nelson, ninguém queria fazer um filme com personagens negros na sua maioria. Havia um grande preconceito contra o negro no cinema carioca. Após 9 meses de gestação, o trabalho foi enfim concluído e, enfim, censurado. O coronel Menezes Cortes, chefe do Departamento Federal de Segurança Pública, proibiu a exibição, alegando haver delinquentes, viciosos e marginais, cuja conduta é até certo ponto enaltecida no filme. Além disso, afirmava se tratar de um título mentiroso, pois jamais a temperatura do Rio de Janeiro chegara aos 40 graus. O filme foi liberado em 1956, após muita luta, e apesar do sucesso de bilheteria e do relativo sucesso de crítica, decepcionou parcelas do público que compararam o filme a um documentário. Mas conforme afirma o diretor Cacá Diegues, depois de Rio 40 Graus, nunca mais a cultura brasileira poderia ser a mesma. Ela tinha sido levada para as ruas em busca da verdade. Isso fica claro com o segundo filme da trilogia não oficial, Rio Zona Norte, de 1958, que conta uma história inspirada na vida de Zequete, membro da equipe de Nelson. No longa, acompanhamos Espírito da Luz Soares, interpretado magistralmente por Grande Otelo. Espírito tem a história da sua vida exibida a partir de lembranças do sambista que sofre um acidente no início do longa e rememora sua vida, marcada pela apropriação de seus sonhos e canções.
O filme, contudo, não foi sucesso nem de crítica nem de público. Os intelectuais não se agradaram da narrativa mais linear e clássica, do afastamento do neorrealismo e do diálogo com o melodrama musical. Afinal, o filme possuía um personagem central e usava até de recursos como flashback. O público, por sua vez, esperava mais umas das populares chanchadas de Grande Otelo e se deparou com uma tragédia carioca. Do ponto de vista temático, o filme segue os propósitos de Nelson, retratando uma diferente camada do Rio, a música que move a cidade. A música em Rio Zona Norte não serve puramente ao entretenimento, como nas chanchadas, mas é em volta das batalhas diárias da população, da apropriação da burguesia e das desilusões dos sonhos artísticos calados pelos avanços urbanos, como bem simboliza o acidente do trem no início do filme. Assim, em Rio 40 Graus, a cidade foi vista como não havia sido antes, e em Rio Zona Norte foi ouvida como não havia sido. O terceiro filme da pensada trilogia deveria ser Rio Zona Sul, um projeto que Nelson abandonou para a realização de outras obras. No entanto, claros são os reflexos desse terceiro filme em El Justiceiro, uma obra de 67 ambientada na Zona Sul carioca. O filme mostra um Rio de Janeiro diferente, não apenas pela distância temporal dos outros filmes cariocas de Nelson, mas por representar a cidade que 7 anos antes, em 1960, havia perdido seu posto de capital federal para Brasília, e desde 1964 era um dos centros de poder da ditadura militar. O filme conta a história de Jorge Dias Neves, conhecido como El Justiceiro, filho do general corrupto El Jus, como os íntimos o chamam, vive às custas do pai e ostenta uma popularidade na cidade graças ao seu ímpeto robinhoodiano de ajudar os mais pobres com o dinheiro que garante sua boa vida. A história, cercada de metalinguagem, envolve a produção de um filme biográfico que o protagonista encomenda a seu amigo Lenin, jornalista comunista. Carregando uma marca de informalidade popular desde seu título, que mescla português e espanhol, se afastando da grafia correta de ambos, o filme apresenta de forma menos compromissada com a seriedade, mas ainda relevante, temas disruptivos da imagem do Rio de Janeiro perfeito e ordenado que os militares desejavam disseminar. El Justiceiro mostra um Rio corrupto, com grave concentração de renda, expondo ainda as hipocrisias da esquerda política da Zona Sul e divisões geográficas da própria cidade, que se mostram mais atuais do que nunca. No conjunto de sua obra, Nelson foi capaz de demonstrar como é impensável que uma cidade tão complexa e viva quanto o Rio de Janeiro seja representada como um bloco monolítico de costumes. O diretor apresenta diferentes formas de viver um mesmo domingo, como visto em Rio 40 Graus, diferentes formas de lidar com um mesmo sonho, como visto em Rio Zona Norte, e ainda diferentes formas de alcançar o poder, como em El Justiceiro. O Rio de Janeiro deixou de ser exibido pelos olhos dos eventos e passou a ser visto pelos olhos do cotidiano, graças ao paulista Nelson Pereira dos Santos.